Então abra sua Bíblia aí, no primeiro livro das Escrituras Sagradas, em Gênesis, capítulo de número 8. Eu quero ser rápido nessa noite, a palavra simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade maravilhosa. Creio em Deus que o Senhor nos guiará nessa noite e Deus vai nos abençoar por intermédio da sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Gênesis capítulo de número 8, aos irmãos que estão aqui, vocês que estão em casa, versículo de número 22, apenas esse texto da palavra do Senhor, que diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vou repetir mais uma vez para que fique bem na nossa memória. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, dia e... Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite é: viver uma vida com propósito. Viver uma vida com propósito. E Ediel, isso aqui na ministração já falou que não estava entendendo o propósito de Deus diante daquela situação e perguntava a Deus o porquê de tudo isso. E na nossa vida é assim, em tudo Deus tem um propósito. Já disse alguém que do passado ou a gente vence ou a gente aprende, porque em tudo Deus tem um propósito. Talvez você não consiga enxergar exatamente o propósito que há nesse texto, mas quando você passa a meditar, quando você passa a mergulhar e descobrir os segredos e a preciosidade que tem na palavra de Deus, Deus começa a falar no seu coração e aí surge tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Esse versículo que nós acabamos de ler nesse momento, ele está inserido num texto onde Noé, ele dá o serviço a Deus, ele faz um sacrifício a Deus, ele presta um culto a Deus. Depois de muito tempo dentro da arca, as águas baixaram, a arca ela parou lá no Monte Ararat, onde hoje é as mediações do país da Armênia. E depois de um longo período dentro daquele lugar, a água baixa, a terra fica seca, e Deus dá uma ordem a Noé e diz: Noé, pode sair, você, sua família, todos os animais, povoem a terra. E a palavra do Senhor diz que quando Noé desce com a sua família, Noé chegando na terra seca, ele naquele exato momento, ele faz um altar de adoração, ele faz sacrifícios ao Senhor, e a palavra diz que aquele sacrifício, ele sobe até os céus, e o Senhor recebe como aroma suave diante da sua presença. Deus exala o cheiro daquele sacrifício e recebe como adoração. E diante disso, Deus ele faz uma promessa a si mesmo. Deus ele promete a si mesmo nunca mais acabar com os seres humanos. Deus promete que nunca mais ele acabaria com tudo aquilo que há sobre a terra. E aí, depois de tudo isso, entra esse texto que ora nós acabamos de ler, e o Senhor diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto, meus amados irmãos, ele fala profundamente ao meu coração. Eu vejo um Deus que trabalha de forma extremamente organizada, e em tudo Deus ele tem um propósito. Esse texto ele traz ensinamentos em princípios, mas ao mesmo tempo ele me traz uma indagação, uma pergunta. E qual é a pergunta? Se esse Deus que trabalha de forma organizada, ele criou todas as coisas para um propósito,
E se em tudo Deus tem um propósito, qual é o propósito que Deus tem nas nossas vidas? Se em tudo Deus tem um propósito, e até os ciclos naturais da terra têm um propósito para tudo isso, esse Deus que criou todas as coisas para um propósito, a pergunta é: qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? E será que nós temos vivido esse propósito de Deus nas nossas vidas? Eu pergunto a você que está em casa, eu pergunto aqui aos irmãos: vocês já entenderam o propósito de Deus para a vida de vocês? Vocês estão vivenciando esses propósitos de Deus no dia a dia e na vida de vocês? Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Esse versículo eu quero separar ele em 4 partes. A primeira parte, o Senhor diz assim: enquanto durar a terra. Deus, ele faz uma promessa a si mesmo, e ele diz: enquanto durar a terra. Esse verbo durar é sinônimo de permanecer, de continuar, de existir. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que essa terra, ela tem um tempo de duração. Desde a criação, no dia que foi criado, ela tem um propósito pré-estabelecido, e ela tem um fim determinado por Deus. Ninguém sabe quando é, mas esse mesmo Deus, ele declara: enquanto durar a terra. A palavra do Senhor vai dizer, meus amados irmãos, lá em Apocalipse 21:20, João diz: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Ou seja, isso está cooperando com essa palavra que está escrito no livro de Gênesis. Essa terra, ela vai passar, mas enquanto essa terra existir, ela tem um propósito. E como essa terra, ela tem um propósito, ela vai viver esse propósito todos os dias, enquanto existir. Nós vivemos de muitas das coisas daquilo que a terra nos oferece. A terra, ela produz, a gente come. Ela está aqui, meus amados irmãos, exatamente vivendo, ou ela está aqui exatamente fazendo aquilo que Deus predeterminou que ela vivesse, o propósito da terra. Porém, essa terra, ela vai passar, mas enquanto ela não passa, ela vai viver todos os dias os propósitos que Deus estabeleceu para que ela vivesse. Amém, meus irmãos? Vocês estão me entendendo até aí? Então escute: se essa terra, ela tem um tempo estabelecido, mas todos os dias ela faz aquilo que Deus determinou para ela fazer, a pergunta que me cabe é: nós também temos que vivenciar esses propósitos de Deus nas nossas vidas todos os dias, até porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. E eu louvo a Deus porque muitos que estão me ouvindo e me vendo, e vocês que estão aqui, alguns têm já vivenciado esses propósitos de Deus na sua vida. Alguns de vocês já têm visualizado o propósito de Deus na sua vida, e têm vivenciado todos os dias esses propósitos. Agora, meus amados irmãos, nem todos ainda são capazes de desfrutar dos propósitos de Deus, porque eles ainda não entenderam. E os propósitos de Deus, eles têm que ser vividos todos os dias da nossa vida, como se o amanhã não existisse. O salmista, no Salmo de número 84, versículo 10, ele vai dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios. O salmista sabia que o seu dia era precioso, e o salmista entendia que aquele dia ele queria viver na presença de Deus, do que em qualquer lugar mil, porque o amanhã não existe para nós. Nós vivenciamos o hoje, o agora, e é exatamente este agora que nós temos que viver os propósitos de Deus na nossa vida.
Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, tente e busque no Senhor aquilo que Ele tem para a tua vida. Busque em Deus aquilo que Ele tem para a tua casa. Busque em Deus quais são os planos que Ele estabeleceu para você. E peça a Deus que Ele lhe mostre, Ele lhe visualize, dê uma visualização daquilo que Ele tem para a tua vida. E viva todos os dias como se o amanhã não existisse. Porque o que vale é o hoje, é o agora. E é esses propósitos que nós temos que viver como se o amanhã não existisse. Vivendo os propósitos de Deus todos os dias. Agora, meus amados irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para aquilo que já aconteceu na vida de muitos homens de Deus e acontece também na vida de muitos nós, é que às vezes os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles se vão, eles deixam muitas vezes de acontecer por conta das distrações. A distração é um perigo que rouba de nós o desfrutar da plenitude da bênção de Deus todos os dias da nossa vida. Nós viemos de Caruaru e chegamos rápido aqui porque nós viemos direto. Mas já parou para pensar se quando chegasse ali naquela subida, parasse para tirar uma foto da placa, ó, Caruaru e Agrestina, já estamos viajando, parasse em outro lugar e vamos tomar um caldo de cana? Os 20 minutos que nós gastamos de lá para cá não seria suficiente. Por quê? Porque nós estávamos distraídos com outra coisa. As distrações, elas muitas vezes roubam de nós, meus amados irmãos, o desfrutar da bênção de Deus. E tem muita gente perdendo tempo com as distrações. Deus já falou o que Ele tem para a vida dele. Deus já mostrou o que Ele tem para a vida dele. Ele sabe exatamente para que ele vive. Deus colocou talento, Deus deu dons a essa pessoa, mas as distrações roubaram dele o desfrutar da bênção, da plenitude de Deus. Deus não te chamou para viver distraído, Deus te chamou para viver os propósitos de Deus na tua vida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para a vida de Sansão, Sansão nasceu com um propósito. Lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que Sansão começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Esse era o propósito de Deus na vida de Sansão, era ser um libertador, era dar livramento ao povo de Israel das mãos dos filisteus que oprimiam Israel. Esse era a meta de Sansão. Mas a história vai dizer que no decorrer da caminhada, Sansão ele se distraiu com algumas coisas na sua vida. Sansão ele perdeu muito tempo se distraindo com aquilo que Deus não queria para a vida dele, meus amados irmãos. E é exatamente isso que nós temos que aprender. É que muitas das vezes estamos perdendo tempo e Deus está dizendo: eu não quero você aqui, eu quero você aí. Não perca tempo com as distrações, porque Deus não te chamou para viver perdendo tempo, Deus te chamou para viver ganhando. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo sabia exatamente qual era o propósito da sua vida. Lá na carta aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 15, Paulo vai escrever: eu de muito boa vontade gastarei-me e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Paulo sabia qual era o propósito da sua vida, e ele disse: enquanto eu existir, eu vou me deixar gastar, e eu me gastarei pelas vossas almas. Eu vou pastorear vocês, eu vou ser o líder de vocês, e eu vou amar cada vez vocês mais, mesmo sabendo que vocês menos me amarão todos os dias. O
O apóstolo Paulo sabia qual era o propósito do seu coração, da sua existência. Paulo sabia o porquê Deus tinha chamado ele. E ele disse: eu vou me desgastar enquanto eu viver, mas eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida. Vocês vão me deixar de amar, mas o propósito de Deus na minha vida não muda. Vocês não vão me reconhecer, mas o propósito de Deus na minha vida não muda. Vocês não vão me ajudar, mas o propósito não muda. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus na nossa vida é maior do que a nossa vida. Os propósitos de Deus na nossa vida, eles são eternos. Embora não havendo reconhecimento, o propósito de Deus na tua vida não muda. Você não vai achar muitas vezes na tua caminhada ajuda, mão amigo. Você não vai, muitas vezes encontrar um ombro amigo. Você não vai ter pessoas do teu lado. Você vai ser humilhado, você vai ser negado, mas o propósito de Deus na tua vida não muda. Deus tem um propósito em tudo na tua vida. Então viva os propósitos de Deus todos os dias. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Olha onde nós chegamos aqui, meus amados irmãos. Se estamos aqui vivenciando tudo isso, é porque um dia Deus colocou um propósito nas nossas vidas, na vida do pastor Wagner. Se Edjailson está aqui é por um propósito. Se nós estamos aqui é por um propósito. Já vivenciamos muitas coisas na nossa vida. Já choramos em vários momentos. Já encontramos obstáculos na caminhada, portas fechadas. Mas aquilo que Deus nos chamou para fazer não mudou, ele permanece. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a tua vida não muda, ele é eterno. Então viva os propósitos de Deus todos os dias. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Deus chamou Jonas para viver os propósitos de Deus. E Jonas tentou fugir daquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Qual foi o resultado, irmãos? 3 dias no ventre de uma baleia, ou de um grande peixe. E depois de 3 dias amargurado, 3 dias dentro de um calabouço, sem esperança, sem nada, ele reconheceu que os planos de Deus não mudam ao teu respeito, ao respeito dele. Não muda. A distração de Jonas foi não querer fazer a vontade que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Deus disse: então tu vai ter que reconhecer que os meus propósitos não mudam. E depois de 3 dias ele reconhece e volta a fazer exatamente aquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Ei, deixa eu dizer alguma coisa aqui de Deus para a tua vida. Você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, você pode não querer, mas aquilo que Deus tem para a tua vida não muda, meu irmão, não muda, minha irmã. Viva os propósitos de Deus, porque é o melhor de Deus para a tua vida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Não tente se esconder, não tente correr. E talvez aqui tenha alguém me vendo porque não está aqui. Mas como eu tenho liberdade para falar, nós já estivemos aqui adorando, louvando a Deus, e algumas pessoas não estão mais vivendo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu quero dizer para você que você não tem como fugir. Os propósitos de Deus, eles são estabelecidos na eternidade, e nós vamos vivenciar eles todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Se for para cantar, cante. Se for para pregar, pregue. Se for para, lá no teu trabalho, viva os propósitos. Na tua casa, viva os propósitos, porque é isso que Deus estabeleceu para a sua vida. Enquanto durar a terra, tem um prazo, e durante esse prazo nós vamos viver todos os dias os propósitos de Deus, como se o amanhã nunca existisse. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é semente e colheita, semente e ceifa, semente e colheita. Quem vive os propósitos de Deus, ele colhe as bênçãos de Deus.
Quem vive os propósitos de Deus, ele colhe a bênção de Deus. Quem planta, planta com o propósito de colher os frutos, sim ou não, irmãos? Sim. Semear é uma opção, plantar é uma opção. Mas quem planta, ele obrigatoriamente tem que colher os resultados da sua colheita. Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 4, versículo 26: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. E eu chamo a atenção para esse "se", porque quando Jesus diz "se um homem lançasse", ele está dando uma condição, uma condicional. O homem lança se quiser. Lança se quiser. Tem muita gente hoje colhendo a bênção de Deus porque plantaram lá atrás. Tem muita gente desfrutando das bênçãos de Deus, das maravilhas de Deus, porque plantaram lá atrás, semearam lá atrás. Para chegar hoje aqui, já vão-se embora quantos anos, Wagner? 10 anos? 11 anos. Mas quando eu e ele chegamos aqui, eu acho que dos irmãos ninguém estava aqui. Eu acho que só a irmã. E eu me lembro o primeiro dia que eu vim nesse lugar. Primeiro dia. O chão era pisado, as telhas não tinha isso aqui. Não era essa maravilha, essa bênção. Sabe por quê? Nós estamos desfrutando disso hoje, porque ele foi plantado lá atrás. Porque quem vê hoje não vê o sofrimento que foi lá atrás, só vê a bênção que está aqui hoje. Nós estamos colhendo aquilo que foi plantado lá atrás, porque na nossa vida é assim, a gente planta, a gente colhe aquilo que planta. E aquilo que eu disse lá no começo, meus amados irmãos, ele é propício. Porque da mesma forma que tem gente colhendo as bênçãos de Deus hoje, tem muita gente desfrutando do dessabor daquilo que plantaram também lá atrás. Tem muita gente vivendo uma vida de amargura e colhendo aquilo que não queria colher porque plantaram lá atrás. Ninguém colhe da noite para o dia, não, meus amados irmãos. A colheita, ela é algo que a gente planta e vai regando e vai trabalhando até os frutos virem, mas quando eles vêm, obrigatoriamente a gente tem que colher. E como eu disse lá no começo, que com o passado a gente vence, ou o passado a gente aprende. Assim deve ser na nossa vida hoje. Se você que me ouve, você que está aqui, está colhendo alguma coisa que você não queria, ei, não se culpe por isso. Você não pode voltar no teu passado e mudar isso. Você não pode voltar lá atrás da tua história e não plantar. Você não pode, porque já aconteceu. E agora o que é que eu faço? O que você faz é começar a plantar coisas boas hoje, para você colher lá na frente, no nome de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquele que planta na carne colhe os frutos da carne, mas aquele que planta no Espírito colhe os frutos do Espírito. O que você quer colher? Comece a plantar hoje. Comece a semear hoje na terra boa. Comece, meus amados irmãos, a trabalhar hoje. Se você quer colher lá na frente, não deixe para você plantar lá na frente, mas comece a viver os propósitos de Deus na tua vida hoje, porque você vai colher bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, no teu futuro, na tua faculdade. Agora comece a plantar hoje, porque você vai colher das bênçãos de Deus na tua vida. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor. Comece a plantar hoje, e você terá
o resultado das bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Agora, se eu pudesse lhe dar um conselho, eu lhe daria nessa noite aqui. Se você quer plantar para colher lá na frente, não seja motivado pelos resultados, mas seja motivado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia não mede você por aquilo que você tem. A Bíblia está interessada naquilo que você é. A Bíblia não mede você por aquilo que você tem, mas a Bíblia está interessada em saber em quem você é. A palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 a 28, a Bíblia vai dizer que as pessoas afluíam ao deserto para ouvirem, serem batizados por João. E eu pergunto a vocês, o que é que João tinha para oferecer para aquelas pessoas? João não tinha nada, mas João era um profeta de Deus. As pessoas não iam para o deserto, as multidões não iam para o deserto por aquilo que João Batista tinha, mas por aquilo que ele era. É melhor você ser do que você ter, porque quem tem pode não ter amanhã, mas se você for, você pode ter um dia, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Ele é bom, meus amados irmãos. Ele é maravilhoso. Foi isso e exatamente isso que Deus ordenou e disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nessa questão de semente, colheita, de colher, muitas das vezes prejudicia, isso causa mal-estar até mesmo dentre nós. Os resultados da vida do irmão significa que ele trabalhou muito. Os resultados da vida do irmão significa que ele pagou o preço. Os resultados da vida do irmão é certamente porque ele renunciou muitas coisas. Os resultados da vida do meu irmão significa que ele já chorou muito. Os resultados da vida do meu irmão não foi do dia para a noite, mas foi uma vida de dedicação, uma vida de trabalho, uma vida de plantando para ele colher hoje. E às vezes a gente mede por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é. E a comparação, meus amados irmãos, ela traz frustração dentro de nós. E nós não precisamos nos comparar, porque a Bíblia não nos compara. Nós não precisamos nos comparar, nós só precisamos de referenciais para a nossa vida. Eu estou pregando aqui, mas não é fácil nessa noite pregar diante do pastor, pregar diante do evangelista, porque são referenciais para a minha vida. E eu sei que eu não prego tão bom quanto eles, mas um dia, quem sabe, porém eu não me comparo, porque eu sei que eles são os meus referenciais. Nós não precisamos nos comparar, nós precisamos ser referências para os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não te preocupa se você não está colhendo, começa a plantar hoje, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém toma, ninguém tira. O que é teu e ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa de comparar e se comparar com alguém, você só precisa de referencial. Você só precisa ser aquilo que Deus determinou para você ser. Não se compare, mas viva os propósitos de Deus na tua vida, porque você vai colher aquilo que Deus tem para você. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Na nossa vida isso é comum, isso é normal, e em tudo sempre terá pessoas melhores do que nós.
Mas o importante, meus amados irmãos, é vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque apesar de tudo, Deus escolheu você do jeito que você é. E deixa eu correr aqui. A terceira parte desse texto fala frio e calor, verão e inverno. Frio e calor, verão. Deus, ele está falando aqui das estações do ano. E Deus está dizendo assim: enquanto tiver frio e calor, verão e inverno, as estações elas são passageiras. Quem vive os propósitos de Deus na sua vida, ele entende os momentos de Deus na sua vida. Quem vive os propósitos de Deus, ele entende os momentos em que ele está inserido. Quem vive os propósitos de Deus, ele entende as estações, ele entende o momento. Uma estação sempre dá sinal que a outra está chegando. Nós estamos agora no inverno, dia 24 entrou o inverno. Mas esse inverno ele já tem um tempo determinado. E como está no inverno, a gente não veio para este lugar, só eu e o evangelista veio de camiseta, não, a irmã ali. Mas nesse tempo a gente não sai de camiseta e de short no meio da rua, porque é frio, e a gente entende que está frio. Então a gente não vai sair de qualquer jeito, a gente sai coberto, a gente sai preparado para este frio que está fazendo. E quem vive os propósitos de Deus, ele entende os momentos de Deus na sua vida. Ele se prepara, ele entende os propósitos, ele entende os momentos, ele entende o tempo e o trabalhar de Deus na sua vida. E às vezes, meus amados irmãos, nós ficamos perdidos sem entender os momentos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fica, meio que perdido sem entender que aquela estação na nossa vida tem um tempo determinado. Às vezes a gente não entende o porquê Deus nos insere em um local de trabalho onde todo mundo não é crente, só tem a gente e nós, e a gente fica se perguntando por que é assim. Às vezes a gente não entende o porquê de cuidar de alguém. Às vezes a gente não entende o porquê Deus escolheu você para certas situações. E aí a gente chora, a gente reclama, a gente murmura, a gente quer pular fora, a gente quer colocar a culpa no outro. E Deus está dizendo: não, é a estação que eu escolhi para a tua vida. Aprenda com isso, eu tenho um propósito maior em tudo isso. Esse tempo é passageiro, eu estou trabalhando na tua vida, eu tenho uma melhora para você, eu estou te preparando para viver outro propósito maior do que esse. Apesar do frio, mas o calor vai voltar, você vai voltar a sorrir. A estação está passando. Entenda esses momentos e viva o propósito de Deus na tua vida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está falando com muitos aqui nessa noite, que tem se perguntado por que eu estou aqui. Muitos têm se perguntado por que Deus me escolheu para esse trabalho. Muitos estão se perguntando: Deus, o porquê está acontecendo isso com a minha família? Muitos estão se perguntando: Senhor, por que nesse momento? E não estão entendendo o tempo, o momento, estão perdidos sem direção. Deus está dizendo: eu estou dando sinal, você não está entendendo, mas você vai ter que viver os meus propósitos que eu tenho predeterminado para a tua vida. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Quem vive os propósitos de Deus, ele se prepara para viver uma nova estação de Deus na sua vida. Se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã. Viva esse momento. Viva esse tempo. Entenda onde você está e o porquê de tudo isso. Porque apesar do frio, vai vir um calor, vai vir o verão, e você vai viver um novo tempo de Deus na tua vida. Novo tempo de Deus. Novo tempo de Deus para você que está me assistindo. Novo tempo de Deus para você que está aqui nesse lugar.
Um novo tempo de Deus vai surgir na tua vida. Você só tem que entender os propósitos de Deus em cada estação. Estação fala de momento, estação fala de uma passagem para outra. Ei, você não vai morrer, você vai viver os propósitos de Deus na tua vida, meu amado e minha amada irmã. Louvado para sempre seja o nome do nosso eterno e bendito Deus. E agora, esse texto ele termina falando de dia e noite. Dia e noite. Quem vive os propósitos de Deus, ele sabe que a noite na sua vida é certa, mas ele sabe que a noite também passa, e o dia vai chegar na sua caminhada. Em Gênesis 1, de 2 a 5, a Bíblia diz que Deus chamou a luz de dia e viu que era boa e fez separação. Quando a Bíblia, meus amados irmãos, fala em dia, a Bíblia fala em momentos bons. E quando a Bíblia fala de noite, a Bíblia fala de provações, de aflições. É por isso que lá em Eclesiastes diz que há um tempo predeterminado debaixo dos céus para todas as... Há tempo de chorar e há tempo de... Perceba que o chorar vem antes do... Quem vive os propósitos de Deus, ele sabe que a noite vem, mas a noite também é passageira. Os momentos ruins vêm, a noite vem. Mas quem vive os propósitos de Deus, ele sabe usar daquele momento para aprender com o Senhor e crescer na sua presença. Quem vive os propósitos de Deus na sua vida, ele sabe que a noite ela é passageira. Quem vive os propósitos de Deus, ele entende que a noite é um sinal daquilo que Deus quer fazer de melhor na sua vida. Eu digo e repito mais uma vez: com o passado você vence ou você aprende. Guarde isso na sua vida, meu irmão e irmã. Quando o dia chegar, o dia mau chegar na tua vida, não é para destruir você, é para você aprender com ele, é para você vencer aquela noite, esse dia mau que chega na tua vida. Porque quem tem os propósitos de Deus, ele pode até andar no vale da sombra e da morte, mas ele sabe que Deus é com ele, não abandonará ele. Deus está sustentando, Deus está segurando na sua mão, Deus jamais o abandonará. Como falou o evangelista e diz as sagradas escrituras, ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Porque quem vive os propósitos, ele sabe que o momento ruim chega, a noite chega, mas ele sabe que Deus está com ele e levará ele a vivenciar uma noite clara, um dia na sua presença. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Quem vive os propósitos de Deus na sua vida, ele compartilha os momentos bons e aprende com os momentos ruins. Dia e noite, vitória e provação, choro e alegria. Mas Alberto, será que não dá para mim viver feito aquela música? Agora só vitória, agora só vitória. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis. É uma garantia de que nas nossas vidas nós não estamos isentos de provações, de privações, de aflições. Quem vive os propósitos de Deus, ele aprende com os momentos ruins. O que é que Deus quer extrair da sua vida? O que é que Deus quer ensinar com você quando a noite chega para você? Quem vive os propósitos de Deus, ele sabe
que depois de uma noite escura, fria, gelada e silenciosa, vai raiar o sol da justiça. Um novo dia vai surgir na sua vida, na sua caminhada, porque quem vive os propósitos de Deus, ele sabe vivê-los todos os dias na presença de Deus, porque os propósitos de Deus não se fogem, os propósitos de Deus se vive. Você não pode fugir, você tem que vivê-los, mesmo sendo dias de lágrimas, de choro. Você tropeça, você sangra, você chora, mas aquilo que você vai viver porque Deus tem para você. É para amadurecer, é para preparar você, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Se você está vivendo a noite, saiba de uma coisa: Deus está tratando e trabalhando de forma individual em você. Mas os propósitos de Deus, eles sempre serão no coletivo. Deus trabalha na nossa noite de forma individual, mas quando o dia chega, sempre será para o coletivo. A vitória nunca será só sua. A vitória sempre será para os seus. E é por isso que a Bíblia nos compara como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa ou própria. Uma árvore que está plantada junto ao ribeiro, pela lógica era para ela dar frutos sempre, mas não dá. Mesmo sendo regada pelas águas todos os dias, ela dá o seu fruto na estação certa. Eu estava esses dias, e eu sempre gosto de assistir aqueles programas de animais, aquelas coisas selvagens, e uma árvore plantada num rio, ela com muitos frutos. E eu comecei a me lembrar desse texto. Um bando de macacos iam lá naquela árvore e comia o fruto, mas a semente caía no rio, e quando ela caía no rio, tinha, peixes assim, e eles até saíam fora da água para pegar aquela semente. E Deus falava no meu coração: se a Bíblia nos compara como uma árvore, e se essa árvore ela dá o seu fruto na estação certa, então significa que essa árvore, ela não só é ela que vai desfrutar dos frutos, mas ela vai ser bênção, ela vai alimentar vários animais e de várias espécies. Quando a vitória chegar para a tua vida, não só você será abençoado, mas os da tua casa, os irmãos da igreja e até aqueles que estão lá no mundo serão motivo das bênçãos que Deus terá na tua vida, na tua casa. Ei, meu amado irmão, ei, minha amada irmã, o choro dura uma noite, mas se você está plantando agora, você vai colher, e você será bênção na vida de muitos, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Se você estiver chorando, chore. Se você estiver sofrendo, sofra. Mas saiba que tem um tempo determinado. O dia vai raiar na tua vida, a vitória vai chegar, e você vai viver os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua casa, para os teus filhos, para o teu parente, no teu ministério, na tua casa, no teu trabalho, no teu colégio, na tua vida particular. Você vai viver os propósitos de Deus para a tua vida, em nome de Cristo Jesus e Nazaré. Aquilo que te faz chorar hoje será um motivo de bênção na tua vida. Aquilo que te preocupa hoje será um motivo de vitória na tua vida. Aquilo que causa preocupação para você será um motivo de você oferecer a Deus um culto em ações de graça, porque você pode estar chorando hoje, mas Eclesiastes diz que o choro pode durar uma noite, Salmos, mas a alegria vem
Você vai voltar a sorrir de novo. Esse tempo de pandemia vai passar. Você vai vivenciar um tempo novo e desfrutar de um tempo novo de Deus para a tua vida. Comece a plantar hoje. Entenda os propósitos de Deus na tua vida hoje. Comece a semear hoje e você vai desfrutar daquilo que você nunca desfrutou. Porque quem vive os propósitos de Deus vive a plenitude da bênção de Deus. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Vivendo uma vida com propósito. E eu quero terminar dizendo quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Viva Ele todos os dias como amanhã não existisse, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Pastor Wagner.